Bom dia a todos os presentes. Daremos início à reunião de trabalho da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, convocada para tratar do projeto de lei complementar número 50 de 2025, que altera atribuições do SEMAI, especialmente no que se refere ao manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Eu cumprimento os membros da comissão, vereador Pedro Roberto, vereador Bruno Marinho, os vereadores aqui presentes, vereador Alex, vereador Renato, vereador Odélio Chaves, o vereador João Paulo Rilo, o sempre vereador dessa casa, coronel Jean Charles, e a assessoria dos demais vereadores. Depois eu vou pedir para a assessoria pegar o nome de cada vereador que está representado aqui pela assessoria. E também os representantes do suplente dessa comissão também, vereador Felipe Alcalá, vereador Marcelo Renato, que está presente aqui na comissão. Gostaria também de cumprimentar o público que nos acompanha pela TV Câmara e, de forma especial, os representantes do SEMAI, que de hoje nos trará os devidos esclarecimentos. Gostaria de registrar a presença dos representantes do SEMAI, Estevam Pietro, chefe de gabinete da Superintendência, coronel Edmilson Santana, assessor de assuntos estratégicos, coronel Ibrahim Caran, diretor-geral de gestão, Wagner Castilho Botaro, diretor de Departamento de Esgoto, Eduardo Yamanaka, diretor de Obras e Planejamento. A gestão de resíduos sólidos é um dos grandes desafios da sustentabilidade urbana. Nosso papel enquanto comissão é ouvir, analisar e discutir os impactos ambientais, sociais e econômicos dessa proposta, sempre prezando pelo interesse público, pela transparência e pela eficiência do serviço prestado à população. Então, antes da gente abrir para as perguntas dos membros da comissão inicialmente, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Estevam para que fizesse a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaria de inicialmente render os cumprimentos iniciais a esta comissão, na pessoa do seu presidente, vereador Abner, também ao vereador Pedro Roberto, vereador Bruno Marinho. Cumprimento todos os outros vereadores, vereador Renato, Odélio Chaves, João Paulo Rilo, os demais assessores, servidores desta casa. É uma alegria poder aqui estar. E peço licença para poder fazer uma apresentação. Já faço um adiantamento que não é tão breve quanto eu queria, mas acho que, em relação da relevância do tema, seja importante. Posso levantar, ter uma liberdade, porque senão terei esse problema. Perfeito. Não, pode passar. Isso aí é só para... Senhores, eu gostaria inicialmente de fazer isso é um conceito, de querendo ou não, do tema que se trata. Esse conceito, creio que alguns já viram... Olha, quase depredei patrimônio público aqui, né? Qual o conceito, então? O controle de todos os fatores do meio físico do homem que exerce ou podem exercer efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental ou social. Esse é o conceito de saneamento básico pela Organização Mundial de Saúde. Então, acho que isso revela, em alguma medida, a complexidade e a importância do tema. Então, por isso que acho que isso é necessário, não vejo nenhum problema quanto a isso, suscitar o debate, o tamanho dos questionamentos que são feitos a respeito do tema. E também, para que eu não me perca e também não ultrapasse a paciência dos senhores e das senhoras, eu fiz aqui como se fosse um roteiro. Na minha percepção, são 7 pontos principais do PLC 50 de 2025, que altera a Lei Complementar 130, sem qualquer prejuízo de qualquer outro questionamento, para que os senhores e as senhoras possam deter e, enfim, ter todo e qualquer questionamento a respeito disso. Então, ali, os artigos 1º e 2º a respeito do PLC alteram os objetivos e competências do SEMAI. Então, passamos, diante desses objetivos, não ser único exclusivamente água e esgoto,
Porque hoje, qual o desenho do saneamento básico de São José do Rio Preto? Água, esgoto, SEMAI, drenagem, serviços gerais e resíduos sólidos, meio ambiente. Então, em razão disso, nós passamos a ser uma autarquia de saneamento, incorporando, então, os 4 serviços públicos essenciais ligados ao saneamento básico. E aí, então, em razão disso, entra já num ponto bastante sensível, que é a respeito das receitas. Para eu chegar no ponto e falar a respeito das receitas, é importante dizer o seguinte: nós temos, primeiro de tudo, na nossa norma nacional. O saneamento básico é um sistema absolutamente complexo, até mesmo pela forma que ele foi desenhado na Constituição de 1988. Como nós falamos antes, se nós pensarmos nas grandes infraestruturas nacionais, telecomunicações, telecomunicações, transporte, eletricidade e saneamento básico. O saneamento básico é o único que é refletido e detido pela competência municipal. Todos os outros são pela União. Então, aí veja a dificuldade. Nós temos, então, mais de 5.500 atores que podem realizar a prestação desse serviço de forma direta, seja pelo DAS, seja por uma autarquia, de forma indireta, ou até mesmo mediante permissão, concessão. E aí, então, gera essa complexidade. E aí, nós estamos lá, o grande marco de saneamento foi feito no ano de 2007. O saneamento básico ele nunca foi detido com grande importância no Brasil, diga-se de passagem. Foi dito ali no final do século XX, mas depois, no início de XXI, é que se teve realmente uma importância, e esse é o marco do saneamento básico. Nós tivemos uma profunda alteração no ano de 2020, mas o marco do saneamento básico foi em 2007. E quando nós vamos ver lá no artigo 29, ele fala o seguinte: os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança e, ou seja, mais, quando necessário, por outras formas adicionais. E aí, então, vamos nos ater ao inciso 2º, que é o que mais suscitou os questionamentos, que é limpeza urbana ou manejo sólido na forma de taxa, tarifa ou outros preços públicos, conforme o regime de prestação de serviço. Esse é um ponto importante, então, para a gente dirimir a primeira dúvida. Se o prestador de serviço fosse direto, fosse o município, seria uma taxa. Quando não é um município, ou seja, no caso, uma autarquia, tarifa. Quando eu passo para um permissionário, concessionário de serviço público, aí eu tenho o preço público. Então, são essas distinções, porque são regimes jurídicos distintos a respeito disso. Então, eu tenho aqui o artigo 29, inciso 2º. Como eu disse anteriormente, no ano de 2020 teve uma profunda alteração à Lei Nacional de Saneamento Básico. Um dos pontos, para mim, que ela suscitou maior mudança foi que as chamadas SESBs, Companhias Estaduais de Saneamento Básico, elas perderam seu protagonismo. Então, foi, de novo, olhado para os municípios, e quem se tornou os protagonistas foram as agências reguladoras. Então, se deu muita importância ao Estado regulador, e na ideia, então, de que se tem esse problema, essa dificuldade de saneamento municipal, porque eu posso ter, como eu disse, diversos prestadores, e as agências reguladoras também podem ser municipais ou regionalizadas. Então, existe essa dificuldade. E aí, quanto à ideia da sustentabilidade econômica financeira, nós vamos no artigo 35, parágrafo 2º, que fala o seguinte: a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo no prazo de 12 meses configura renúncia de receita. Exigirá comprovação sobre pena de ser responsabilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, como eu disse anteriormente, na apresentação de quarta-feira, o que eu vejo, se eventualmente viesse uma cobrança, um questionamento do Ministério Público em 21 ou 22, estaria ele com razão, porque, de fato, nós já teríamos essa determinação nacional. Mas o que acontece na prática? Foi justamente isso. Nós vimos essa pleiade de atores, essa dificuldade. Eu não posso equiparar o município do Estado de São Paulo com outro de um outro determinado estado. São situações econômicas, financeiras distintas. Então, justamente por isso que o legislador teve essa maleabilidade. No entanto, em 2020, teve outra significativa mudança, que foi o seguinte: o protagonismo da ANA. A ANA, ela, então, deixou de ser Agência Nacional de Águas e passou a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E aí, no seu artigo 25A, ela traz o seguinte: a ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento, seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras. Isso aqui é um texto importante porque vamos pensar do seguinte sentido: eu, município, presto o serviço, eu não me submeto a uma agência reguladora. Ainda assim, eu estaria submetido a essa norma? Sim, porque
A ANA, ela não institui normas apenas para agências reguladoras, mas ela institui normas também para os seus titulares. Então, sempre o município estará submetido às normas da ANA. E aí, no ano seguinte da edição dessa lei, em 2021, a ANA instituiu a sua primeira instrução, a sua primeira norma de referência, que era justamente para dispor sobre a estrutura e parâmetros de cobranças pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos, então já estipulando qual seria a forma da sua contraprestação. Bom, isso. E aí o que aconteceu? 2 anos depois da instituição dessa instrução normativa, dessa norma de referência, ela fez a instrução normativa de 2023, que é justamente para comprovar a adoção da instrução normativa 2021, cobrando os prestadores. E aí o que acontece? Este parágrafo único, ele foi alterado este ano, no dia do aniversário da norma, 17 de maio de 2025. E ela foi alterada trazendo prazo de até este ano para a comprovação da adoção das medidas. E agora fica um pouco mais interessante, que é o seguinte: nós temos um fato concreto a respeito disso. Porque, veja, se tivesse até aqui, o que os senhores e as senhoras poderiam falar que eu entendo que é justificável? Que eu sempre falo, peraí, o senhor acabou de usar um exemplo anterior, senhor não é muito pesado, né? Você acabou de usar um exemplo anterior de que a norma nacional teve essa maleabilidade. Por que não replicaria aqui a mesma maleabilidade feita em 2020? Pode trazer. Esse foi o e-mail enviado pela ANA, Agência Nacional de Águas de Saneamento, para o gabinete da Prefeitura de São José do Rio Preto no dia 20 de agosto, informando que o prazo para a comprovação da norma de referência número 1 de 2001, norma que trata sobre contraprestação de resíduos sólidos, excepcionalmente este ano de 2005, foi prorrogado até 9 de setembro. Ou seja, estamos em atraso? Estamos em atraso. E aí fica mais interessante. Então, veja, até agora o que eu estou dizendo, que é outra que entra também nessa parte, que foi uma parte muito debatida, que foram a respeito dos artigos 3º e 4º, que é a respeito das receitas. E aí, de fato, o que nós fizemos? Colocamos no artigo 4º 2 novos incisos prevendo 2 novas receitas. O artigo 4º ele trata da Lei Complementar 130 do SEMAI, trata a respeito das formas de receitas do SEMAI. E aí nós trazemos 2 novas formas: resíduos sólidos e drenagem. E aí, justamente para extirpar o questionamento a respeito de taxa e tarifa, no final do PLC, os senhores podem ver que foi revogado o inciso 1 do parágrafo único do artigo 150 do Código Tributário Municipal, que era onde dispunha da possibilidade de criação de taxa. Então, não estamos falando... Vamos recordar, então, que no Brasil a gente adota a teoria pentapartite, são 5 tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições sociais, empréstimos compulsórios e contribuições de melhoria. Então, nós temos aqui que, nessa espécie específica, não é mais taxa, trazendo, então, ratificando a autonomia do SEMAI. Mas, espera aí, então, até agora, o que eu estou dizendo é, então, terá uma contraprestação, então, terá uma tarifa? Terá uma tarifa? Muito possivelmente. Opa, mas isso significa que o usuário será onerado? A resposta é não. E como isso foi criado? Porque aí os 2 questionamentos. Então, bastaria o regulamento, que acho que esses são os 2 questionamentos principais, bastaria o regulamento para eu cobrar uma tarifa, onerar o usuário? E essa ideia aqui, então, da tarifa zero, o município vai pagar ela? Então, nessa ideia, o que acontece? Ela não é verdade. Pode passar, por favor? Por quê? O que acontece? Esse é um ponto específico que eu levo para os senhores. Estou trazendo mais o resíduos sólidos, porque esse é o grande questionamento, é o que tem o maior impacto. De fato, ali, vamos lembrar no artigo 4º, inciso 12 do PLC, eu trago mais uma forma de receita. Aqui, o que me recordo bastante, eu sempre trago, é essa ideia de... Eu sempre trago esse pensamento do ministro Eros Grau, que ele é muito necessário para se fazer uma interpretação sistemática da lei. Ou seja, eu não posso interpretá-la por tiras. Eu tenho que analisar ela no seu todo. Por isso que eu não posso interpretar o artigo 4º, inciso 12, sozinho. Eu tenho que trazer a ideia do artigo 5º, parágrafo 7º, que ele fala: para efeito da remuneração dos serviços públicos, e aqui é muito próximo o direito tributário, o doutor Odélio sabe isso muito melhor que eu, ele flerta muito com o direito penal. Então, tem os chamados verbos núcleos do tipo. Então, são várias ações que trazem incidência da norma. Então, por isso que a gente teve todo esse cuidado de trazer coleta, transbordo, transporte, triagem, enfim, todos, será considerado responsável tributário conforme critérios definidos no regulamento. E por que foi essa a nossa preocupação? Porque
nos veio isso. Falou, olha, nós, na minha percepção, aqueles que dizem que não existe essa necessidade de uma contraprestação, diante de tudo que eu disse, do fato concreto até mesmo do e-mail, eu não, honestamente não vejo esse mundo. Por outro lado, foi a saída que nós tivemos, porque foi uma determinação tanto do superintendente e do prefeito para que não tenha uma oneração ao usuário. Então, justamente para que isso não fosse possível, nós criamos, por analogia ao direito tributário, aquilo que se tem no artigo 121, inciso 2º e 128, a figura do responsável tarifário. Então, ou seja, é alguém que não está na relação jurídica tributária, ele não realizou determinada ação que o colocaria como situação de contribuinte, mas, por uma expressa previsão legal, eu atribuo a um terceiro a sua obrigação de realizar a contraprestação, no caso, a tarifa. Lembrando, claro, que existe uma condicionante muito clara para a edição da tarifa, que é o regulamento. Conforme critérios definidos, isso sempre regulamento. E aqui é um ponto importante, que é o seguinte: quando eu falo regulamento, regulamento ele tem um sinônimo de decreto, portaria, ela é uma norma infralegal. Então, eu não posso nunca criar deveres a mais, obrigações a mais que não está na lei. Por isso que tudo aquilo que passa pelo regulamento, passa além disso, ele é declarado ilegal e inconstitucional. Daí porque a desnecessidade, por exemplo, de uma nova chancela, porque eu preservo a autonomia daquele, vocês podem ver todos os atos infralegais, dito como um exemplo, a própria Lei Nacional de Licitações. A Lei 1433, quando ela foi editada, eles tinham aproximadamente, eu não vou me lembrar agora com eficiência, mas eram 72 ou 76 regulamentos a serem editados. Nenhum deles passou por uma aprovação legal, mas todos precisaram ser definidos no âmbito infralegal de como seria, do que seria aquela extensão. Então, justamente por isso que a gente usou também esse mesmo raciocínio. E aí nós entramos no outro tema também bastante complexo, que é bastante complexo não, mas que suscitou bastante dúvidas a respeito da remuneração do superintendente, porque passou para 90% do prefeito. E aqui é um caso concreto que eu quero dividir com os senhores para que todos tenham ciência a respeito do seguinte: o superintendente atual, Coronel Rodrigo Carmona, ele desempenha uma função dupla, cumulada. Ele desempenha tanto a função de superintendente do SEMAI como chefe de gabinete da prefeitura com status de secretário do município. Quando nós temos uma função cumulada, obrigatoriamente eu tenho que optar uma remuneração. Eu não posso ter as duas. Eu tenho que optar A ou B. Desde o dia 1º, ele optou por ser secretário, por ser chefe de gabinete, status de secretário. Tanto que, se os senhores puderem ver, trouxe aqui como exemplo, mas isso está à disposição de todos e todas, pode passar, são todo o que está na transparência pública. Veja que eu peguei a esmo, só para ver, janeiro, março e julho, todo zero. Por quê? Não foi feita nenhuma remuneração pelo SEMAI a respeito do superintendente. Tudo bem, mas então por que está tendo feita essa discrepância? Por que esse aumento está sendo feito? Porque isso vai implicar num efeito dominó. Isso vai implicar numa reestruturação organizacional. E, para mim, particularmente, seria o melhor momento justamente porque não tem nenhum impacto. Essa é a diferença. E, justamente, o que foi feito, essa reestruturação? Nós pedimos para dois atores importantes aqui fazerem esse estudo. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Associação dos Servidores do SEMAI. 2 documentos, 2 estudos à parte, pedimos para fazer no seguinte recorte. Vejam, administração direta ou indireta da autarquia, Estado de São Paulo, faça esse recorte para termos mais ideia do que se trata no nosso Estado, como está a diferença salarial. E, de fato, ela é bastante substancial. Em média, eu não falaria no médio, falaria no mínimo, algo em torno de 20% de diferença dos demais. Por isso que a nossa ideia é, justamente quando eu faço esse aumento de 90%, eu tenho a ideia de fazer as reestruturações nas 2 leis que tratam de forma organizacional do SEMAI, até porque isso precisará ser feito no caso de aprovação do mérito, que é, eu vou ampliar 2 serviços dos quais nós não contemplamos, drenagem e resíduos. Então, eu já aproveitaria esse momento para fazer toda essa reestruturação. Por quê? Para além do salário, nós pensamos particularmente, isso ainda precisa de validação, mas o que eu acho bastante interessante é a criação, como se inclusive tem na Câmara, aliás, diga-se de passagem, foi o primeiro lugar a ser feito, o adicional de qualificação técnica. Só que o que acontece? A gente tem
por exemplo, três possibilidades que foram feitas. Uma delas, por isso que eu particularmente não utilizo como referência aquilo que, por exemplo, a Alesp utiliza, porque eu acho que isso é muito sensível. A Alesp utilizou o adicional de gratificação técnica o ano passado e dando o adicional de gratificação técnica para os comissionados. Eu não acho que isso vinga. Se você for alguém fiscalizado pelo Tribunal de Contas, isso não vinga. Então, a ideia é adicional de qualificação técnica para os servidores efetivos e sempre ligado ao percentual maior, dando um estímulo maior para o seu aperfeiçoamento e limitado, como esse exemplo tem no Tribunal de Contas da União, a um determinado percentual. Por exemplo, no Tribunal de Contas da União, eles usam um percentual de 30%. Então, eu posso fazer esse escalonamento e travar, mas sempre a ideia de estimular o servidor para o aperfeiçoamento. E ele tem a sua exata remuneração para isso. Aqui, também para ratificar o ponto, o que eu fiz? O que nós fizemos? Esse aqui é o ranking de saneamento que foi compartilhado pelo Instituto Trata Brasil. Esse instituto, todos os anos eles fazem esse ranking. O ano de 2025 é ligado ao ano de referência de 2023, são os dados de 2023. Então, aqui está computado os 20 melhores e os 20 piores saneamentos básicos do Brasil. Pegando os 20 melhores saneamentos básicos do Brasil, nós temos esse desenho. Uma cidade é uma SA municipal, uma sociedade de apuração municipal, Sanasa. 8 cidades com SA estadual, como, por exemplo, aquelas que a Sanepar atua. 3 cidades com serviços concedidos, que é o caso do segundo e terceiro lugar, Limeira e Niterói. 5 cidades com empresa privada de capital aberto. Empresa privada de capital aberto é a Sabesp. 2 cidades com departamentos, administração direta. E uma cidade com autarquia, Rio Preto. Dentro da ideia do recorte, as 2 cidades com departamentos, que seriam, então, mais ou menos próximo da nossa realidade, são 2. Uberlândia e Jundiaí. Pegando Jundiaí, o exemplo de Jundiaí, é o DAI de Jundiaí. Quando eu chego e vou ver os subsídios do DAI de Jundiaí, eu peguei só para os senhores verem a respeito das diretorias e superintendência. Esses são os salários hoje praticados no ano de 2025. O diretor-presidente e superintendente de lá ganha 24 mil, o subsídio dele é R$ 24.078. Diretores, que seriam o praticado aqui, diretores gerais, R$ 19.797. Demais diretores, R$ 15.517. Os assessores especiais, R$ 18.468, R$ 28 mil. Só que diretores, superintendentes, diretores gerais e outros diretores ainda contam com um adicional de gratificação de 50% do presidente. Então, portanto, nesse caso, o superintendente ia para mais de 36 mil, os diretores gerais 31 mil, demais diretores 27 mil. Eu não coloquei os outros porque, muito provavelmente, aqueles que eu tenho ciência, por exemplo, de concessões, Sabesp, Sanepar, são valores muito maiores do que esses praticados. Então, portanto, que isso existe um efeito de cascata, ligados a todos os demais. Exatamente. Jundiaí só pratica água e esgoto. Não teve mais esse complexo, esse adicional de serviços especializados. Então, justamente tem essa preocupação. Num outro ponto, que é tratado aos artigos 7º e 8º, é ligado justamente a esse período de migração. Porque, vejam, caso seja aprovado amanhã a lei, o que acontece? Temos a obrigatoriedade, passamos a ter a competência. E como isso será operacionalizado? Por isso que nós pensamos, nesse momento, até a reestruturação que eu havia mencionado, que são ali, especialmente na Lei Complementar 692, a possibilidade de cessões. Então, até fazer a reestruturação, nós vamos trabalhar com cessão provisória ou definitiva. E aqui é um ponto importante, porque suscitou uma preocupação do Sindicato dos Servidores. Porque o que eles falaram, olha, nós temos receio de que ocorra um êxodo dos servidores da Prefeitura para o SEMAI. E, na verdade, os atores que hoje praticam drenagem resídua é muito pequeno. Então, isso também já denota que qualquer forma, a prestação de serviço, para além de centralizada, ela vai se tornar muito mais especializada no SEMAI, porque, vejam, hoje, resíduos sólidos contam com 4 servidores que exercem a função ligadas ao contrato de resíduos sólidos, e drenagem são 5 servidores. Então, eu tenho um total de 8 servidores para tratar toda... Para os senhores terem uma ideia, não se tem hoje, no momento, uma dimensão a respeito do número de bocas de lobo em São José do Rio Preto. Estima-se algo em torno de 32 a 35 mil, mas não se tem algo catalogado. Pode passar, por favor.
E esse é um outro ponto que não foi, talvez, muito tratado a respeito, que eu acho que é um ponto bastante interessante na lei complementar, no projeto de lei complementar, que é a possibilidade do SEMAI se tornar uma autarquia intermunicipal. Com isso, o que acontece? Nós temos a possibilidade de, por meio de gestão associada, algo que já é previsto desde a Constituição de 88, mas apenas em 2007 que foi regulamentado, é trazer essa ideia do consórcio intermunicipal. Vejam que isso, em alguma medida, atende o Plano Federal de Saneamento Básico, porque essa é uma das diretrizes, uma da preocupação do plano é sempre o quê? Criar a regionalização do saneamento básico. Como eu tenho vários atores, vários municípios, a ideia de eu tratá-los em pluralidade significa uma ideia de um melhor prestação de serviços para aquela região. Muito embora há que se ter aqui uma preocupação, que é o seguinte: alguns municípios podem ter o SEMAI como um salvo-conduto para não se fazer, por exemplo, atenção às normas ambientais ou algo nesse sentido. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter para que, quando se pensar, de fato, na concretização disso, ambos fazendo o seu dever de casa, tanto aquele que tem o interesse quanto o SEMAI. Por quê? Para que se não tenha um nível, uma discrepância tão grande no momento de assimilar. E aí eu trago 3 exemplos de consórcios municipais que já estão vigendo no estado de São Paulo, alguns com 10, 15, outros com 20 municípios, são ligados muito a resíduos sólidos, também água e esgoto, e um deles, salvo engano, o CISBRA, é ligado tanto a resíduos sólidos e iluminação pública. Então, essa é a ideia do consórcio que fortalece a autarquia e, na minha visão, ela vai contra a ideia de privatização, a ideia, de fato, ampliar a autarquia, até porque, naquela ideia dos 20 melhores saneamentos, se torna mais particular, porque dos 20, apenas o SEMAI é uma autarquia. Então, isso acho que ainda é mais sensível para mostrar a importância e a força que é, ali, de fato, a autarquia de saneamento aqui de São José do Rio Preto. E o último ponto é ligado a esse também momento de transição quanto aos contratos vigentes. Em especial, não é o único, mas como é o que mais suscitou dúvidas no contrato de resíduos sólidos, o que acontece? Esse contrato ele vige até 18 de junho do ano que vem. E justamente por a ideia de todos os contratos administrativos, isso é um ponto muito tratado na 1433, é a preocupação da sua preservação. E, para além disso, a gente está falando de um serviço público essencial, que eu não posso criar qualquer tipo de interrupção. Pois bem, mas aprovada a lei, se torna competência do SEMAI. Como que isso acontecerá? Como será feito? Aí foi onde criou-se a ideia de o quê? O SEMAI automaticamente passa a ter esse serviço e ele irá arcar com a despesa do contrato. E aí é onde está, no artigo 12, que, a partir do ano subsequente, e é claro que se não tivesse que fazer qualquer alteração, mas foi justamente pensado, sendo aprovado este ano, então, portanto, em janeiro de 26, já autorizaria o SEMAI realizar as cobranças da Prefeitura ligado à permanência deste contrato, enquanto o tempo ainda não tem um regulamento para que se possa criar a tarifa cobrada diretamente para o município. Então, ou seja, são 2 mecanismos distintos que me garantem a autonomia da autarquia e que não faz nenhum prejuízo ou nenhuma sensibilidade ao caixa do SEMAI. O que eu estou falando sempre é, então, como está na norma, já me exige, já me dá a condição de cobrar, de executar essa cobrança a partir do ano financeiro subsequente. Então, nós ficamos com o contrato. Diante da complexidade desse contrato, assim que assumido, nós temos que fazer, como a mesma ideia da sessão provisória, é esse contato com o nosso time ligado à licitação e contratos com o da Prefeitura, para que se já inicie os estudos e a licitação quanto antes. Por quê? É uma das licitações mais complexas do município. Se tem uma ideia, se não me engano, o último foi mais ou menos 1 ano. Então, por isso que a ideia é, o quanto antes, já trabalhar com essa licitação, porque vem muitos questionamentos, há um interesse nacional, creio eu, a respeito desse contrato, é um contrato substancial, mas paralelo a isso, o que é a nossa ideia? Tentar, na medida do possível, já levar inovações. Nós estamos fazendo visitas em outras autarquias, em outros departamentos de saneamento, enfim, prestadores de saneamento, para entender um pouco melhor a questão do resíduo, ver se seja possível trazer já melhorias ao próximo contrato. E, então, por conta disso, foram a criação desses 2 mecanismos, garantindo, então, reforço, que não se onere o usuário, mas também que não se onere os cofres do SEMAI. Foram 2 formas distintas, 2 ferramentas distintas. Essa, enquanto vige os contratos existentes e não há o regulamento a ser feito, e depois, quando feito o regulamento, a forma de uma outra ferramenta de cobrança, de contraprestação,
levada exclusivamente à Prefeitura. Acho que, por hora, é isso. Ficamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Estevam. Gostaria aqui de passar a palavra ao membro da comissão, vereador Pedro Roberto, e após ao vereador Bruno Marim. Bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente da comissão, vereador Abner, vereador Bruno, integrante desta comissão, em nome do Estevam. Saudar todos os integrantes aqui do SEMAI, os vereadores presentes. Só citar a presença aqui do vereador Alexandre Montenegro. Então vamos lá, Alexandre Montenegro, João Paulo Rilo, vereador Odélio, nosso querido Renato, também, Marcelo Renato, recém-possado, e nosso sempre, Odélio, já acho que citei, né? Vereador Coronel Jean Charles, que nos dá a honra aqui da presença também, todos os senhores e senhoras. Bom, acho que nós entramos já na fase de perguntas, né? Importante esse esclarecimento. E eu já vou começar aqui, Estevam, pedindo para você me dizer o seguinte. Nós temos, acho que a preocupação dos servidores do SEMAI é em relação ao caixa da autarquia. Eu acho que essa é uma preocupação. Eu queria que você me esclarecesse assim, a seguinte questão. O contrato do lixo, ele vence, como você falou, em junho, né? 18 de junho. E este ano, então, a partir do momento que o SEMAI for aprovada a lei, tem uma previsão, inclusive aqui, né, de quanto isso vai custar para o município, e o SEMAI, então, paga essa conta este ano e o ano que vem ele cobra do município. Basicamente é isso. E o ano que vem, então, tem uma nova licitação. Como você falou, junho, né, vence, e pelo andar da carruagem, essa licitação tem que ser disparada logo por conta dessa complexidade, realmente, que é a questão do contrato do lixo. E aí, no novo contrato, como é que vai funcionar? O SEMAI vai fazer o processo licitatório, porém, o pagamento desses valores, seja lá qual for, a gente não vai entrar nesse detalhe, vai ficar por conta também, o município, então, o SEMAI paga novamente no mesmo sistema e depois, vamos pensar o ano que vem, certo? Novo contrato. Feito o novo contrato, nova licitação, o SEMAI continua pagando e vai ser restituído pelo município. Queria que você desse exemplos, né, disso, quando é que ele paga, quando é que o município retorna esse recurso. Essa é uma questão. A outra questão é em relação à drenagem, né? Tá claro para mim que a drenagem será bancada pelo SEMAI, certo? Nesse novo desenho. E aí tem uma previsão aqui aqui na lei de valores, né, para este ano, para o ano que vem, que é 2026, 2027. Exato. São valores já foram colocados em 2026. Este ano, algo em torno de 4 milhões. E 2026, 27 milhões. 2027, 33 milhões. Pelo que eu tenho de informação, até você passou essa informação, o ano passado o superávit do SEMAI, acho que foi em torno de 14 milhões, se não me engano. E agora, se ele tiver que pagar, vamos dizer assim, esses custos, né, a partir do ano que vem, e se o superávit for na mesma linha, então isso vai ter que entrar no caixa do SEMAI. Então, eu queria saber como é que vocês estão avaliando isso, porque essa é a preocupação dos funcionários, né? O SEMAI tem sido uma autarquia superavitária, ela precisa fazer reinvestimentos, né? Precisa reinvestir no sistema. Então, isso acho que é uma preocupação hoje dos servidores. Então, eu gostaria que você falasse a respeito. Por enquanto, obrigado. Eu que agradeço. Estão me ouvindo?
Eu que agradeço, vereador. Vou retomar ali do início, porque são preocupações e são premissas muito importantes. Primeiro de tudo, como o vereador bem esclareceu, o que acontece? Por obrigatoriedade da lei, quando eu tenho um impacto orçamentário, eu preciso prever o impacto do ano e 2 anos subsequentes. Em razão disso, se os senhores olharem no anexo do projeto de lei, os senhores verão que este ano, por exemplo, não há qualquer impacto ligado a resíduos sólidos, e o ano que vem apenas referente a 6 meses. Por quê? De fato, não haverá qualquer valor, digamos, que sairá do SEMAI sem o seu retorno. Por isso que a ideia é que não tem impacto, não trouxe nenhum impacto ligado aos resíduos sólidos. Até o momento, então, deste novo contrato, 18 de junho de 2026, nós já temos que, então, estar o regulamento pronto, porque o regulamento me autoriza uma nova forma de cobrança do município, para que, então, não tenha qualquer oneração por parte do cofre do SEMAI, enfim, da receita do SEMAI, quanto ao contrato de resíduos. Superado esse ponto, nós entramos, então, na drenagem. Esse, de fato, é uma preocupação até na quarta-feira, quando nós fizemos uma rodada ali com os vereadores, inclusive acho que registrei, mas faço de novo o registro do vereador Montenegro, do vereador João Paulo, muito bom tê-los aqui, que foi essa preocupação ligada à drenagem, que essa foi muito... Desculpa, porque logo depois dos vereadores nós sentamos com a Associação de Servidores, acho que foi mais ou menos uns 100 servidores lá, ficamos um pouco mais de 2h30, e de fato, porque o que existia um sentimento, que me parece isso, e a gente tem que ser absolutamente transparente, era o seguinte, o que eu percebi, por favor, também me passem isso, mas foi o seguinte, o sentimento... Desculpe. O sentimento que eles tinham era o seguinte, estão tentando sucatear o SEMAI. Vão colocar 2 serviços que não têm contraprestação, tem um caixa que vai durar X anos, pronto, sucateou para privatizar. E a ideia não é essa. Dos resíduos, a gente já viu que tem essa contraprestação. Da drenagem, tem outros pontos a serem considerados, que é o seguinte, vereador. Como o vereador Pedro Roberto bem disse, nós tivemos esse valor de 13,5 milhões. Só que aí não está computado os juros financeiros das aplicações financeiras do SEMAI. Este valor de 13,5 milhões, isso sem eu contar a caixa, não estou contando caixa, estou falando de aplicação, juros de aplicação. De 13,5 saltamos para 60 milhões. Esse é o primeiro ponto. No entanto, eu não penso só nisso porque uma autarquia de saneamento básico ela pode ser tudo menos uma instituição financeira. Então, nós não pensamos só em juros. A ideia é o quê? É justamente esse princípio da eficiência. E aqui é bom fazer um registro, eu sempre tento fazer isso, porque acho que não podemos fazer apropriação intelectual, muito embora a ideia é excelente, que quisera que fosse minha. Mas eu já cito um exemplo concreto a respeito de quanto essa eficiência de trazer em um único lugar é importante desses serviços. Quando se começou a ter esse questionamento, na semana passada, vocês conhecem bem esse servidor, o servidor Leandro Freitas, diretor das Relações de Usuários, ele trouxe o seguinte ponto que ele viu a respeito do contrato. Vejam que interessante. Nós temos um contrato ligado à parte de relações de usuários, que é ligada à inspeção, em cortes, enfim. E nesse contrato já existe a possibilidade ligada à análise de bocas de lobo, na verdade, a análise de águas pluviais. E aí isso nos vai permitir o quê? Vejam, se eu fosse necessário, como eu avaliei, falei anteriormente com os senhores e as senhoras, se fosse necessário fazer um mapeamento de todas as bocas de lobo num processo licitatório comum, uma contratação especializada a respeito disso, nós estaríamos falando, sem dúvida nenhuma, de um serviço na ordem de milhões. No entanto, como já possui esse contrato vigente, ele nem me permite, eu nem preciso alterar o escopo, porque como ele já existe a previsão ali, muito possível, nós vamos passar, claro, pela chancela da nossa coordenadoria jurídica, mas ali me parece muito possível de utilizar aquele contrato, fazer por um valor que não... creio eu que não ultrapassará 500 mil reais, para fazermos toda a forma de catalogação. Inclusive, ele trouxe um exemplo a ser catalogado, que nós vamos, inclusive, chancelar com aqueles que já prestam serviço, ali ligado aos serviços gerais, bem como, possivelmente, o Wagner, que é o nosso diretor de esgoto, que, dentro da reestruturação, provavelmente ficará ao cargo dele também a parte de drenagem. Mas, então, veja, só nesse exemplo, nós já temos uma redução absolutamente significativa. Esse valor projetado, vamos pensar em 26, de 27 milhões, como próprio ali na reunião com os serviços gerais nós tivemos, eles falaram assim, olha, isso é um valor no mundo mais que ideal, porque acho que na histórico dos serviços gerais esse valor nunca foi feito, nunca foi despendido. E essa é a nossa meta, que de fato aconteça. Então, para além disso, um outro ponto que uma vez eu conversei com o Ito, assessor do vereador João Paulo Rilo, que era o seguinte, a ideia que o SEMAI tem, está aqui também o Eduardo, diretor de Obras e Planejamento, que se tem já um trabalho bastante avançado ligado à eficiência energética.
Então, nós estamos falando tanto a ideia de mercado livre, estamos falando da ideia de energia solar, estamos falando de outros métodos alternativos, que isso já não dá, já possivelmente nos alavancará uma redução bastante significativa. Pensando que hoje a maior despesa, se não uma das maiores do SEMAI, é ligado à eletricidade. A nossa ordem ali de previsão, de provisionamento, é a ordem de 60 milhões ano. Então, toda redução sendo significativa, sem dúvida nenhuma, impactará cada vez mais. Então, isso, sem dúvida nenhuma, nos dará tanto o caixa necessário para a prestação, mas, para além disso, justamente pela unificação da prestação desses serviços, nos possibilitará dar com maior eficiência e talvez um dispêndio ainda menor. Obrigado, Estevão. Citar a presença do vereador Celso Peixão, do vereador Jorge Menezes. Passo a palavra para o vereador Bruno Marinho. Bem, bom dia, Abner, vereador que preside a Comissão do Meio Ambiente, cumprimento a todos os presentes aqui que já foram citados. Agora aproveito esse momento para cumprimentar o vereador Peixão, que se faz presente aqui, o vereador Jorge Menezes também, que está conosco aqui nessa audiência. Só para salientar, creio que após as nossas considerações será aberto as perguntas para os que estiverem presentes aqui, salvo que me engano também, se haverá as considerações finais no final. Sim. Excelente. Esse vereador está diferenciado. Parabenizar de início pela iniciativa aqui. Estevão, e cumprimentar a todos os representantes do SEMAI, em especial todos os servidores que acompanham esse momento. A gente sabe que quando se fala de SEMAI, funciona. Essa questão da drenagem, né, vereador Pedro Roberto? É nítido que quando o vereador, a gente recebe alguma demanda, né, vereador Peixão? Quando está com o SEMAI, a gente respira até um pouco mais aliviado. Sabe que vai resolver, sabe que vai ser solucionado e com uma agilidade um pouco maior. E quantas vezes a gente entrou em contato com o SEMAI, falo por mim, perguntando sobre a possibilidade de uma demanda ou outra ser atendida pela superintendência justamente por essas questões, porque a gente é cobrado pela população. Boca de lobo nem se fala, né? É algo que, de certa forma, simples, que seria a limpeza dela, ou a reestruturação dela que está quebrada, só que se torna um transtorno enorme para solucionar, dado a quantidade dessas bocas e a ausência de um estudo específico, por exemplo, como catalogá-las, e também aquela que dá mais demanda, porque se está entupindo semanalmente ou quinzenalmente, ali, ou com uma certa continuidade, é porque não é só resolver a demanda da limpeza, em sim o que gera essa boca de lobo estar entupida. A grande preocupação que eu tive e que fui muito procurado pelas pessoas, e na quarta-feira vocês comentaram isso também, é que a população já vem agora com esse sentimento de que será o SEMAI que irá tocar essas questões. Então, já tive demanda do lixo. Onde que eu ligo? Onde que eu vou reclamar? É o SEMAI agora? Está com o meio ambiente? Enfim. Então, a gente aguarda essa transição, a gente vem acompanhando desde o início do projeto. Entendo que é proveitosa para o município, vejo que tem todo um caminho para ser aprovado, mas, posterior a isso, também todo um caminho de implantação. E que nós iremos acompanhar no cotidiano, justamente para adequar no que a gente puder ajudar. Meus questionamentos já haviam sido feitos, foram feitos na quarta-feira. Pessoalmente, também procurei o chefe de gabinete, vários diretores, e a gente vem acompanhando. Agora, acompanhar os questionamentos dos outros amigos, outros colegas, porque acho que com todo esse consenso, com a audiência, as dúvidas sendo sanadas, a gente tem uma tranquilidade maior para aprovar o projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Bruno Marinho. Antes de abrir a palavra, primeiramente, para os vereadores que estão aqui presentes, gostaria de perguntar ao doutor Estevão se ele... Essa aqui é da Comissão do Meio Ambiente, vereador. É o mesmo assunto, o mesmo conteúdo. Você Não, nem eu sempre, colega vereador Jorge. Eu sempre elogiei muito os servidores do SEMAI, mas estou muito mais feliz com essa gestão que vem promovendo mudanças significativas para a nossa cidade. Eu só queria só aqui, meu carona no velho, eu já vi. Estevão, um abraço. Desculpa a minha saída, Estevão, mas já estive lá com vocês, já tá tranquilo, tá? Por aí. Desculpa aí, por favor, Jorge. Obrigado, vereador Jorge. Por favor, Pedro Roberto. Beijo. Eu sou contra, tchau. Um abraço. Bom, brincadeiras à parte, gostaria de perguntar para o doutor Estevão. A gente tem sido muito cobrado em relação ao aumento, né, de criação de taxa, tarifa do lixo,
Gostaria que você explicasse, na linguagem mais popular, como que vai se dar a respeito dessa... Se vai ter taxa do lixo, se não vai ter, como que vai funcionar, como vai pesar isso no bolso do cidadão. E explicar isso de uma maneira mais popular, para que a população lá na ponta possa entender. Não, perfeito, agradeço. Se porventura também ficar, minha explicação ficar confusa, fiquem absolutamente à vontade de fazer perguntas, tanto os senhores quanto todos aqui presentes. Mas a ideia foi isso, porque foi, então, de fato, uma dificuldade que nós tivemos para a criação desses dois mecanismos, dos quais nos permitisse ao SEMAI uma contraprestação, então, portanto, garantir aquilo lá, sustentabilidade econômica financeira da autarquia e ainda assim a sua autonomia financeira, mas, por outro lado, por uma exigência que nos foi passada pelo superintendente e o prefeito, a não oneração do usuário. Então, justamente em razão disso, nós criamos dois mecanismos, duas formas de cobrança da prefeitura. E aí pode-se dizer, e de fato existe, pode-se ter esse questionamento, e falar assim, olha, mas espera aí, como de fato me falaram, olha, você vai criar uma tarifa, vai criar essa forma, vai cobrar da prefeitura, a prefeitura vai repassar para o usuário. Na verdade, não, por quê? Vejam nas leis orçamentárias, já há previsão dos valores ligados ao contrato de resíduos. Veja que no nosso não há a previsão, por exemplo, nesse ano 25, meados de 26, não existe a previsão de impacto, está tudo na prefeitura. Meados de 26 já tem a previsão de metade do valor do contrato, 27 já tem o valor do contrato para o SEMAI. Então, ou seja, em tese, não precisaria ter na prefeitura, mas está lá. Por quê? É justamente para deixar claro que a prefeitura que vai onerar com isso, não será o usuário. Então, não terá, nessa hipótese, pelo menos eu não vislumbro isso, de qualquer maneira, do usuário ser cobrado desse serviço de resíduos sólidos. O que nós criamos foi, internamente, formas distintas de cobrança da prefeitura para que, de fato, a gente conseguisse suprir essas duas forças opostas. Uma determinação de obrigação de receita. Alguns disseram até, não, olha, não é uma obrigação, mas, como eu demonstrei aqui, nós tivemos um aumento de temperatura significativo. 2007, 2020, norma de referência 21, 23, 25 e o e-mail de final de agosto. Então, foi para atender essa obrigação, mas também atender a obrigação do chefe do Poder Executivo para não onerar o usuário. Não sei se fui. Entendi. Obrigado, Estevão. Gostaria de passar a palavra aos vereadores. Já falei. Algum vereador da comissão precisa fazer mais uma pergunta agora? Vereador Peixão. Aqui perto de mim, vamos abraçar aqui. Bom dia a todos, pessoal do SEMAI. Bom dia, presidente. Como presidente da Comissão do Meio Ambiente, atitude perfeita, tem que fazer isso mesmo. Porém, nós tivemos semana passada o SEMAI, né? Acho que os vereadores que não foram mandaram representante, e lá eu obtive as respostas que tinham algumas dúvidas. E no cargo que o Estevão exerce, muito bem, eu digo por sinal, ele deu uma aula em cima do que a gente queria saber. Sobre o que o Marinho falou do SEMAI, não só esse mandato, né? O SEMAI vem já de mandatos sempre trabalhando corretamente, né? Mudou sim, quando se muda um cargo ou outro, né? Sempre tem mudança, e a tendência é sempre ter mudança. E eu voto muito, já antecipo aqui, voto muito tranquilamente, porque eu participei da reunião, questionei, perguntei e fui devidamente esclarecido as dúvidas que eu tinha. Então, para mim, não há dúvida em cima desse projeto que vai ser votado, acho que, por sinal, amanhã, né, com mérito. Então, não tenho pergunta, só colocação, foi essa que eu acabei tive de fazer agora, tá bom? Obrigado, vereador Peixão. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Odélio. Bom dia a todos, doutor Estevão, a todos que estão aí, representando o SEMAI. Eu queria fazer algumas perguntas, doutor Estevão. Essa questão de equalizar o subsídio do superintendente do SEMAI em 90% do salário do prefeito, ele não padece uma inconstitucionalidade em virtude do artigo 37, inciso 12, que proíbe essa equiparação para vencimentos remuneratórios de quaisquer funcionários. Essa é
A minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, doutor Estevam, como que ficará a equalização dos juros ou da questão da utilização do caixa do SEMAI para, depois disso, a Prefeitura poder saldar esse valor? Porque, se nós falamos em ano subsequente, nós vamos tirar o dinheiro do caixa do SEMAI. Então, nós teremos depois que fazer essa atualização monetária desse dinheiro que será pago ao caixa do SEMAI. Essa é a minha segunda pergunta. Quanto à questão aí do agente tarifário, eu fico um pouco mais tranquilo, porque essa questão da taxa depende de lei aprovada pela Câmara. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, se a CCJ ela foi consultada, se a área PCJ foi consultada acerca desse projeto e com quem o SEMAI pôde falar. Muito obrigado. Por enquanto, é isso aí. Que agradeço, vereador. A primeira pergunta, o senhor mencionou o artigo 37, inciso 12. O 12, ele diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser... Perdão. 13. É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneradas para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Perfeito. O que, veja, a nossa ideia foi o seguinte, foi trazer essa vinculação a 90% e não trazer essa vinculação direta. Para além disso, o que nós entendemos? Que ele não se trata, o superintendente, de um agente político. Diferente quando se tem a ideia de prefeitos, secretários e vereadores. Algo que veja, quando a Constituição faz essa menção, ela deixa claro a respeito disso. Então, portanto, eu não posso estender essas aplicações de prefeitos, secretários e vereadores aos cargos, por exemplo, de superintendentes ou presidentes de empresas públicas municipais. Tanto porque, se assim fosse, entraria nos mesmos problemas ligados ao RGA, Revisão Geral Anual, e também a ideia de aprovação de subsídio para o próximo mandato. Algo, então, que um superintendente ele não possui isso. Então, é por conta disso que não se aplica na nossa percepção isso. Nós ventilamos isso também com a Procuradoria-Geral do município. Quanto ao segundo ponto, foi aquele mais ou menos que nós retratamos. A nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é não alterar o caixa do SEMAI. Então, justamente pelo fato da receita que foi tida, e ainda assim, diga-se de passagem, uma receita algo em torno de 13 milhões e meio, 14 milhões, dentro de uma tarifa de uma cidade, as cidades acima de 200 mil municípios é a menor tarifa que tem. Salvo engano, isso nem no estado de São Paulo, no Brasil. Então, uma das menores tarifas que se tem, ainda assim conseguimos ser superavitários, e, para além disso, todos os juros ligados a esses investimentos. A aplicação que se tem, ou seja, então, ainda que eu utilize parte desses juros, eu não utilizo o caixa do SEMAI, eu utilizo parte desses juros. Algo que, particularmente, nós não queremos fazer. Por quê? No primeiro ano, como foi visto, que é esse até final, nós temos essa parte de drenagem. Os demais, sem dúvida nenhuma, são valores expectados, são valores que tem ali na sua expectativa e como o próprio Serviços Gerais disse, olha, é um mundo idealizado. E nós, de fato, esperamos atender justamente pela ideia de prestar um serviço mais eficiente, acoplar nos demais contratos, como esse que eu disse, essa ideia do Leandro Freitas, o diretor de Relações de Usuários, foi possivelmente já gerar um impacto significativo de uma contratação que seria de milhões para outro valor. Para além disso, está aqui o Coronel Ibrahim Caran, junto com o Wagner, o diretor-geral de gestão e diretor de esgoto. Já se tem, por exemplo, uma forma que eles utilizam a respeito de esfumaçador para saber das formas incorretas que se tem da ligação das águas pluviais em esgoto. Então, isso também já é um serviço que se presta, nós poderemos ampliá-lo, mas eu não tenho ainda tanto a curva de aprendizagem, esses custos imediatos que onerarão mais ainda. E peço desculpas, eu não me recordei da terceira pergunta. Ares, perfeito. Todo o processo, eu fiz essa consulta, eu pedi esse acompanhamento com a Ares, porque era um receio. Justamente, seja da forma das ferramentas de cobrança, seja dessa preocupação, e o que ela me disse foi, concordou em todo sentido, tanto que ela falou, olha, a nossa manifestação oficial vai ser no sentido de que isso cabe ao poder concedente. Então, portanto, tendo a anuência, fazendo, então, a chancela, obviamente, do Poder Legislativo, a Ares vai acompanhar, já está nesse acompanhamento, então teve todo esse acompanhamento desde o momento inicial. Obrigado, vereador Odélio Chaves, doutor Estevam, vereador João Paulo Rilo.
bom dia. Cumprimentar aqui o Estevam, o Wagner, o Ibrahim, todos aqueles que compõem aqui a direção do SEMAI. Bom, Estevam, eu vou perguntar de uma forma muito direta e nada técnica, porque é a forma como a gente tem que explicar para a população. Para mim, assim, o que eu não estou entendendo, assim, ou o que eu entendi, é que tem apenas uma opção administrativa do governo, a partir de diretrizes nacionais, de indicações nacionais, de transferir, né, os resíduos sólidos para o SEMAI. O que eu não entendo, assim, é que a conta não fecha. Assim. De forma simples, o que eu entendi? O SEMAI vai ser o gestor do contrato, mas a prefeitura vai continuar pagando, uma vez que não vai ter criação de taxa ou tarifa pelo SEMAI. O SEMAI vai pagar agora, né, e depois a prefeitura vai ressarcir. Então, eu não estou entendendo isso, assim, a conta não fecha. A prefeitura, todo ano, então, ela passa o dinheiro para o SEMAI pagar no contrato. Posso, João? Pode. Agradeço. Qual foi a tua introdução? Desculpa, que você estava com a preocupação justamente ligada... Não, é que eu não estou entendendo, assim... Ah, não, perdão. Por Primeiro, que foi... Veja, qual foi a... Agora me recordei, obrigado. Veja que teve cada vez mais esse aumento de temperatura e essa obrigação até... Mas, Alice, quando vejo aquele e-mail da Ana, ele é bastante significativo justamente para demonstrar que esse ano precisa ser feita uma contraprestação. Aí vejo o seguinte... Se não fosse feita essa... perfeito, te agradeço. Que eu honestamente não lembro a data. Isso, por favor. Isso, dia 20 de agosto. Veja, então, que já tem essa obrigação. E aí, aquilo que eu comentei antes, João. A ANA, a Agência Nacional agora de Águas... A obrigação? De uma contraprestação. E aí vejo que é interessante, que é que nem respondendo a tua pergunta, ora, mas eu vi que é uma opção legislativa, uma opção, desculpa, né, do Executivo, passar ao resíduos sólidos da Prefeitura para o SEMAI. Sim. E por quê? Que aí é um dos pontos também, João. Porque, diante dessa obrigatoriedade, veja que o que a Ana fala é que, se a gente for lá na norma nacional... Volta, por favor. E antes, que essa aqui é para regulamentar, aqui. Ela fala contraprestação, taxa, tarifa ou preço público. É ruim falar sentado, né? Taxa, tarifa ou preço público. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma contraprestação. Se fosse o município, ele não teria saída e teria que instituir uma taxa. Então, qual foi a nossa ideia? Que, justamente nesse momento, que, então, ao se passar para o SEMAI, nós criamos a tarifa e estipulamos a prefeitura como responsável tarifário. Então, eu atendo a norma da ANA, estipulo uma tarifa, só que eu não onero o usuário. Então, o que vai mudar? Por isso que são duas formas distintas que eles falaram, olha, mas e a gerência do contrato? Até 18 de junho de 2026, a gerência da prefeitura, que é o contrato existente, temos que preservar, perfeito, é só pagamento. Então, nós vamos pagar... inclusive, uma pergunta do doutor Odero. Vamos pagar, vamos supor, caso seja aprovado agora, meados de setembro, até a sanção da lei, mas vamos pensar nisso, né? 10 dias aí, vamos colocar de setembro, outubro, novembro e dezembro. São esses 3 dias. A partir de janeiro, já me auxilia, já me disponibiliza ao SEMAI realizar essa cobrança na prefeitura mediante transferência. Quando realizado o regulamento, eu vou instituir uma tarifa, vai ser basicamente uma forma de boleto. Então, todo mês eu posso ir lá, assim que feito o regulamento, e falar, prefeitura, está aqui a tarifa, você é responsável tarifário, desse mês é esse. Então, isso me dá essa dinâmica e aquilo que eu comentei, João. Foi a forma que nós criamos, e aí, tendo o aval da agência reguladora também nesse ponto, mas para que cumprisse as determinações das agências reguladoras da norma nacional, mas não onerasse o usuário. Entendi. Tem um outro exemplo desse? De qual você fala? De responsável tarifário? Esse método que o SEMAI adotou para cumprir essa norma, tem outros municípios que fizeram a mesma coisa? João, que eu conversei, por exemplo, com a Ares PCJ, esse é o primeiro de 82 municípios que eles regulam. Todos os outros fizeram o quê? Cobrança direta do usuário. Então, por isso que nós pensamos isso, por isso que eu fiz desde esse primeiro momento esse contato com a Ares. Porque eu falei, olha, agência reguladora, eu preciso do teu aval. Porque é essas duas forças antagônicas que eu estou tendo que cumprir. Se amanhã ou depois a
aí o governo resolve cobrar tarifa ou taxa, alguma forma de contribuição aí. Como seria isso? Teria que passar pela Câmara, na tua visão? Eu acho que tudo vai depender da forma do regulamento pelo fato do seguinte. Vamos lembrar que quando eu crio o responsável tarifário, o contribuinte ele não deixa de existir. Entende? Então, aí essa é um ponto que, se no regulamento eu tenho, aí o que eu posso te falar na minha visão? Isso eu pensando. Eu não vejo que isso será feito dentro, por exemplo, e vou me ater ao que eu detenho de fatos. Eu não vou emitir minha opinião. O que eu detenho a fatos é, neste primeiro mandato e no primeiro ano do próximo mandato, não será feita nenhuma contraprestação, porque já existe essa previsão no PPA, na LDO e, consequentemente, nas LOAs, sobre a previsão deste contrato, do valor desse contrato na Prefeitura. Então, não tem qualquer indício de que isso vai se tornar, essa contraprestação será direcionada ao usuário. Desculpa, posso complementar? Pode. Porque tem um ponto que isso me chamou a atenção, que é o seguinte, veja, o que eu estou falando todo momento é o seguinte, nós vamos fazer a norma regulamentadora, eu faço lá existe a tarifa, responsável tarifário, e eu não posso cobrar da Prefeitura só o valor do contrato, quando for esse ocasionado. Porque vocês viram ali a sessão provisória e definitiva, eu tenho que fazer a reestruturação, vão ser departamentos, diretorias que não existem até então. Então, eu vou ter o meu custo operacional. E aí, então, se eu cobro o contrato mais esse custo operacional da Prefeitura, logo eu estou levando mais um custo para o usuário. Logo está tendo esse plus. Então, então essa ideia de tarifa zero não é bem assim. Então, por isso que também a gente está sentado nisso para, de fato, atender isso na sua completude, que é. Te cito o exemplo de vários municípios, entre eles, por exemplo, o município de São Paulo, que isso, inclusive, é uma adoção da ANA, da Agência Nacional de Águas de Saneamento, que é o seguinte, os grandes geradores, eles não são pagos, eles não são fonte desse pagamento. Por quê? Os grandes geradores, em regra, eles que têm que deter a sua própria destinação de resíduos sólidos. Caso isso seja efetuado, os grandes geradores em São José do Rio Preto correspondem de 18% a 25% do valor desse contrato. Então, sendo feito essa forma, da forma de regulamentar o que é grande gerador, isso já nos daria uma folga suficiente para, além da Prefeitura onerar, pagar o contrato, pagaria todo esse custo operacional. Se adiantou, eu chegaria aí. Perdão. Então, assim, para mim, o que está claro é uma opção de gestão e administrativa. É isso. É para não onerar o usuário, porque se não fizesse esse transporte, na minha visão, teria que se instituir uma taxa, porque eu tenho que fazer uma contraprestação. Se fosse pela Prefeitura, é taxa. E aí, como que a Prefeitura, ela sendo a prestadora direta, ela não vai cobrar do usuário? Ela não teria essa possibilidade, se não entra naquela ideia de renúncia fiscal e aí lei de responsabilidade fiscal. Bom, em relação à taxa do lixo, assim, eu não sou contra dependendo da forma como vai ser feita. Você entrou num ponto central, que é aí onde talvez mora a desconfiança e a insegurança de todos nós. Eu queria, por exemplo, vocês estão fazendo uma mudança estrutural, não é uma coisa insignificativa. Quais são os números hoje? O que corresponde em Rio Preto os grandes produtores de lixo? Já foi feita uma simulação de o que seria justiça tributária, nesse sentido, uma justiça arrecadativa desse serviço? Porque, na minha opinião, do ponto de vista político, o que está faltando é diálogo e comunicação direta e menos confusão de informação. O prefeito, nós temos 2 vídeos dele. Um falando que teria a taxa do lixo, porque era obrigado por uma lei estadual, e outro dizendo que não teria. A gente acredita em qual? É o mesmo prefeito que falou que o Centro Pop não seria na Boa Vista, foi para Boa Vista, depois da pressão ele disse que não seria mais na Boa Vista e voltou para Boa Vista. Então, é muito difícil isso. Então, quando a gente fala de algumas taxas, é uma forma de se promover justiça, mesmo no IPTU, mas não foi feita uma reunião. Ele poderia abre diálogo com a sociedade, faz 10 reuniões estratégicas, convence, chega para a Câmara, consegue aprovar. Foi feito nada disso, uma grande confusão, e ainda tentou tramitar de forma rápida. É o que gera mais desconfiança ainda. E agora, essa questão, por mais assim didático e eficiente que seja
a sua retórica e explicação, você vê que tem muitas coisas que tem dúvidas sobre isso. Então, eu não vi ninguém falando sobre isso, sobre justiça. Ninguém falou, olha, se a gente começar a cobrar dos grandes produtores de resíduos sólidos, nós vamos baixar tanto. Perfeito. Né? Eu acho que isso seria muito importante, Estevão, assim, esse diálogo. Sem dúvida. Perdão. E outra questão, não sei porque nós estamos votando nessa pressa. Você mesmo, ao falar, falou, gente, eu gostaria de fazer uma explicação até mais rápida, mas dada a complexidade, eu vou precisar de um tempo de explicação e de debate. Os vereadores mesmo sabem, eu não estou aqui para constranger nenhum deles. Se aprofundar o debate no plenário, ninguém fala nada sobre isso. Porque é confuso e não tem acúmulo, não tem amadurecimento para votar o projeto como ele está. Aí a minha desconfiança é, primeiro, o que pode alterar nesta lei sobre regulamento? Primeiro, que manter o controle da Câmara Municipal. Pelo que eu entendi, você disse que seria ilegal uma emenda que obrigasse esse regulamento a passar pela Câmara. Pelo que em algum momento da sua explicação você falou sobre isso. É ilegal. Então, que forma legal a gente teria, por exemplo, para cravar no texto da lei que não terá, de forma alguma, taxa, contribuição para o contribuinte? Como que a gente faz isso? Na minha opinião, a única forma da gente votar isso com o mínimo de tranquilidade seria uma alteração dessa no texto. Então, porque eu assim, mesmo agradeço muito a audiência, a explicação, eu estou com o meu voto, não fui convencido a votar favorável. E vou me opor a ele, a não ser... E queria saber qual é a possibilidade de construir um texto que deixe muito claro isso. Que de forma alguma isso vai ser repassado diretamente para o contribuinte. Principalmente sabendo que parte desse gasto pertence a grandes produtores de resíduos sólidos que não consta na lei. Ou seja, Estevão, as duas coisas que mais nos preocupam, que é este regulamento e o compromisso de não ser repassado ao cidadão, não consta na lei e está solto. Então, era isso. Tá bem. Não, te agradeço, João. Bom, eu vou tentar retomar e aí, se ficar alguma coisa, fique à vontade, por favor, de fazer qualquer questionamento complementar. O primeiro é o... Posso pegar esse mesmo? Só para informar, antes do Estevão, falar que o vereador Pedro Roberto precisou sair, mas ele disse que retornaria antes do final da reunião. O que acontece, vereador? Quando eu falei ali, mencionei a complexidade, é porque, de fato, existe uma complexidade técnica e humana. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma transferência. Vamos lembrar que isso eu falo que ali no tempo que eu estou no SEMAI, percebo isso sempre, várias pessoas me param e sempre dizem, olha, porque eu me considero um pai, eu me considero uma mãe do SEMAI. É algo extremamente sensível quando a gente fala disso. E desde 2001, da sua edição complementar, ela presta único e exclusivamente serviços de água e esgoto. Apesar da norma nacional de saneamento de 2007, depois da mudança em 2022... Então, nós temos sempre essa complexidade em razão dessa transformação dos serviços e da sua incorporação. Tanto que foi isso, nós fizemos essa reunião com os servidores justamente para explanar, porque eles também têm esse receio, para saber como vai ser feita essa sessão, tudo, e depois isso fica à disposição dos senhores conversarem com os servidores. Ficamos lá por mais de 2 horas explicando, demonstrando tudo, e ficaram... julgo eu, os demais diretores aqui, satisfeitos e tranquilizados com a explicação, até porque justamente isso, a ideia não é onerar, não é utilizar o caixa do SEMAI, quanto mais essa máxima de sucatear para privatizar, isso não está na mesa, muito pelo contrário. Quanto a essa ideia, quanto a isso que o vereador trouxe também, esse outro ponto de se fazer uma justiça tributária, isso também nós temos essa ideia de se fazer essa justiça tarifária. O que acontece me parecia, pelo menos ali, e não que isso não tenha feito de forma interna, já iniciados os estudos, especialmente o coronel Edmilson Santana também está muito a par disso, ligado tanto a essa comunicação com a agência reguladora, também com a Secretaria de Serviços de Meio Ambiente, que hoje ainda é detentora, mas eu já falar num regulamento de uma competência da qual ainda eu não possuo, me parece
tenho essa preocupação, porque às vezes até, honestamente, da minha parte, poderia julgar uma presunção de que, olha, já está aprovada a lei, já estão falando em regulamento. Então, é essa a preocupação. Mas, de fato, o que acontece, João? Nós temos essa preocupação, porque eu tenho que levar diversos elementos na composição da tarifa para que ela seja justa, ainda que não seja suportada pelo usuário. Porque ela precisa ter esses componentes dos quais denotem tudo isso. Por quê? De novo, foi feito todo esse desenho, essa transferência também, para que o município... o que acontece? O que se teve foi também uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito disso, mas como ele viu que é muito mais uma norma nacional, é uma determinação nacional, então a minha preocupação é muito mais ali em âmbito nacional e da agência reguladora nacional, do que com o Tribunal de Contas. Mas, ainda assim, então, tenho toda essa pressão de que precisa ter uma contraprestação. Daí entra a segundo ponto seu tratado. Se eu determinar na lei que não há uma contraprestação, eu não atendo à norma. Então, é justamente o que eu estou falando. Existe uma contraprestação. Quando eu estipulo uma contraprestação, taxa, tarifa ou preço público, em nenhum cenário o contribuinte, aquele que causa aquela determinada ação, ele pode ser excluído. O que eu posso fazer é criar uma nova figura, como foi criado, para que também ele se tenha a sujeição passiva de se tornar o contribuinte ou fazer as vias para que eu possa onerá-lo. Que é isso que a gente criou por conta da prefeitura. E, como eu falei ali, isso foi algo dentro da área CPJ inédito, mas eu precisaria da chancela dela. Falou, é isso que nós temos, é essa construção que a gente fez para não onerar. Então, justamente por isso, na ideia do regulamento, é trazer toda a previsão. E aí fazer inclusive isso, muito embora já exista uma lei, mas fazer também toda essa menção dos grandes geradores. Isso é um problema, João, que não é nosso. Aí, de novo, é um problema nacional. E aí, de novo, que a gente tem que se valer das normas nacionais, porque justamente quando eu tenho, não é uma determinação, tá? É uma recomendação, para ser absolutamente transparente, Ana, quanto aos grandes geradores. Porque, veja, isso foi uma dúvida que eu tive quando, por exemplo, isso foi algo... acho que o Coronel Santana, o Coronel Ibrahim compareceram também nessas reuniões. No começo, isso já foi algo bastante levantado, João, pelo secretário de Meio Ambiente. E, na minha cabeça, eu não tinha que o grande gerador poderia ser... porque talvez seja essa a falsa premissa que eu utilizei, de não ser onerado. Porque eu falei, poxa, espera aí. Ele é o que mais realiza, mais contribui para essa depreciação do meio ambiente, ele teria que ser onerado, ele teria que pagar mais, mas a ideia é justamente essa para quê? Para que eu não onere o saneamento como um todo, estipule isso, e, inclusive há grandes empresas que já fazem isso. Cito o exemplo de um shopping center que tem no Brasil inteiro, que ele já toma essa política, justamente que é uma política de meio ambiente. Porque, querendo ou não, saneamento, é isso, quando eu falo saneamento, é saúde, é aquele conceito da Organização Mundial de Saúde que, de fato, reflete essa complexidade. Então, isso tudo vai ser abordado no regulamento. Eu vejo que isso será tudo... precisa ser explicitado. Então, como se responsável não tivesse, como será feito? E aí, sim, o responsável será o município, mas eu já tenho toda a fórmula estipulada do que é ou não usuário, por exemplo, o que é um gerador doméstico, o que é não considerado, o que é considerado um grande gerador, para que se, de fato, atenda ali essa, não só necessidade de capacidade contributiva, mas justamente isso, dessa justiça, porque eu preciso onerá-lo, aquele que... ainda que não diretamente no caso de uma contraprestação, deixá-lo buscar ali, mas preocupado como um todo. Assim como, por exemplo, a ideia é sempre de ser algo, de fato, como é social, o saneamento básico. Eu fiquei com o microfone. Vereador Odélio Chaves. Enquanto passa para o vereador, gostaria de registrar aqui a presença das assessorias dos vereadores Jean Dornelas, assessoria do vereador Felipe Alcalá, assessoria do vereador Renato Pupo, assessoria da vereadora Márcia Caldas. Faltou algum? Assessoria do vereador Júlio Donizete, assessoria do vereador Alex de Carvalho. Mais algum? Só, né? Vereador Odélio Chaves. Doutor Estevão, toda essa mudança aí, nós vamos acarretar e ver se o meu raciocínio está correto. A lei passa os serviços de acordo com o marco do saneamento para o SEMAI, todos os 4 serviços. É criado a questão tarifária pelo SEMAI e o SEMAI cobra do responsável tarifário.
Todavia, a lei fala que o devedor é o usuário. E se o responsável tarifário não pagar? Como nós ficaremos, doutor Estevão? A um custo de 100 milhões de reais, porque não é só o resíduo sólido, é a drenagem, os bolsões, a limpeza dos bolsões. Então, tem a obra ainda da Murchi de Onça, que é uma drenagem muito forte. Então, caso a prefeitura não pague o SEMAI, como nós ficaremos? Porque o usuário ainda continua sendo devedor, não é a prefeitura. Segundo a lei, é o devedor, é o usuário. Então, a prefeitura está se responsabilizando. Caso ela não pague, como nós ficaríamos? Vereador, excelente pergunta, muito obrigado. O que acontece? Quanto a esse ponto do responsável tarifário, a ideia é o quê? Justamente as premissas acho que são mais ou menos as mesmas que temos. Não excluo a figura do contribuinte e coloco na do responsável. No entanto, eu não vejo prejuízo, por exemplo, no regulamento, de se ter que, a partir do momento em que eu cobro do responsável tarifário, ele se torna, então, o seu devedor direto. Assim como, por exemplo, se tem nas ideias, pelo menos aqui me fazendo alusão, das obrigações acessórias, quando elas não são arcadas, elas se tornam principais, a mesma ideia seria nessa que eu penso de que, se cobra o responsável tarifário, ele não adimplino, automaticamente ele se torna a obrigação principal, ele se torna o responsável principal. Não fazendo, às vezes, de contribuinte do fato de não ter adotado aquela determinada ação, mas ele, se pautando como responsável tarifário, ele se torna sujeito passivo da cobrança. Então, portanto, eu não vejo essa possibilidade do município falar, olha, eu não vou arcar e agora procure o usuário. Especialmente porque, naquilo que eu mencionei dos indícios, nós temos toda a previsão da PPA, LDO e LOA ligado justamente a este contrato, não só em meados de 25 até o final do ano de 25 e junho de 26. Então, portanto, eu tenho já toda essa previsão ligada a esse mandato e o primeiro ano subsequente dessas previsões quanto a esses valores. Tinha uma outra pergunta. Qual que era? Não, na verdade, esse regulamento também não deveria vir por força de lei? A conversa acaba voltando para o regulamento. Isso. Então, esse regulamento não tinha que ser por força de lei? Olha, eu particularmente compreendo que não, porque aí eu volto a essa ideia pelo fato do seguinte, caso isso fosse feito, o que acontece? Primeiro, eu não vejo o que nós temos sempre assim, a edição de normas infralegais, elas não podem extrapolar a lei. Mas eu nunca vi uma hipótese de ter uma chancela de um decreto ou uma norma infralegal por uma lei. Se caso o senhor queira compartilhar, eu particularmente nunca vi isso. Como eu citei o exemplo próprio da lei de licitações. Ela traz em 70 regulamentos ou pouco mais, por exemplo, o que é considerado grande vulto, o que é considerado ligado aos valores de dispensa. Então, eles têm ali vários mecanismos dos quais, e aí pensando na autarquia, que me garante essa autonomia. Porque, veja, e para além disso, olha, então, peraí, então o que você está falando é que vocês vão fazer um regulamento da cabeça e aí não vai ter a participação? Não, obrigatoriamente, esse regulamento ele precisa ser aprovado pela agência reguladora. Qualquer mecanismo que for criado, então pensa a hipótese inversa. Eu crio, vamos fazer algo absolutamente sui generis. Eu crio um decreto, eu coloco que vai ser aprovado pela lei esse regulamento. E a agência reguladora não concordar com a lei? Não concordar com as oposições da lei. E aí? Vai valer qual? Qual é o agente fiscalizador? É o Poder Legislativo ou a agência reguladora? Porque, veja, o que o SEMAI ele tem a sua autonomia como autarquia, mas ele não tem a sua total independência. O que ele está submetido é uma agência reguladora. Então, ainda assim, eu penso... Foi criada sem passar pela Câmara. Isso, mas aí, João, se você for... Perfeito. Se você for ver, existem, inclusive, pareceres a respeito disso, que isso se faz... Não é um caso desse no Estado do Rio Preto. Eu não entendo isso, Estevão. Tem todos os empecilhos para dificultar o controle social e institucional e não tem facilidade nenhuma. O que, por exemplo, você está me dizendo que se a opção do prefeito fosse, não, quero fazer as coisas dessa forma aqui, ó, coloca lá, vai ter um regulamento depois de aprovado e esse regulamento, essas normas vai ser feita por lei aprovado pela Câmara. Você acha que nós vamos ter problema na justiça com isso? Vereador,
Isso não poderia ser uma opção do prefeito para dar tranquilidade para todo mundo? Mas Olha, este regulamento, essa regra vai ser feita por lei. Você está me dizendo que a agência reguladora vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? Essa agência, que foi contratada da forma mais esdrúxula, na minha opinião. Você estava aqui, inclusive, você lembra quando foi feito isso? Eles mandaram o projeto para a Câmara, depois eles retiraram o projeto e contratou sem passar pela Câmara. Isso que eu não estou entendendo. Para mim, a chave de tudo que nós estamos discutindo é essa. A garantia de que essas normas serão feitas por lei e tem que estar evidente no texto. Não vai ter aumento, né, não vai ter tarifa nem taxa para o contribuinte. Se não tiver, o projeto está cheio de possibilidades do prefeito fazer o que ele quiser depois. Bom, vereador, agradeço a sua opinião, mas, de fato, eu volto a retornar aquilo que eu comentei. Existe uma obrigação de se falar de uma contraprestação, e aí foi, de fato, um mecanismo que foi criado justamente para que não se tenha oneração do usuário. Então, dentro da forma que nós criamos, tratando do responsável tarifário, não vejo nenhuma perspectiva de isso ser retornado ao usuário. Em especial, como eu disse ainda, tudo que depende do regulamento. Contudo, se tiver dentro de um histórico, especialmente os senhores que possuem toda a ideia do processo legislativo muito maior do que eu. Eu, particularmente, não me recordo de nenhum decreto que tinha, após a previsão da edição da lei, que falava que determinado assunto seria regulamentado por norma infralegal, que essa determinada norma também passaria por chancela do Legislativo. Em especial, ainda que a gente tem esse outro órgão de controle. Então, veja que nós não temos ainda não só o Poder Legislativo, porque estamos falando aqui de uma alteração do PLC 130. Precisamos do Poder Legislativo como um todo. Eu ainda tenho os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunais de Contas. E, para além disso, por conta da determinação nacional, eu ainda tenho que estar subsumido às agências reguladoras. A agência ela tem um critério só. Essa agência só foi criada por uma razão. Mas veja que não é uma agência nossa. Mas veja, a área PCJ ela é situada em Americana. Hoje estão 82 municípios situados a ela. Não, mas a gente só contratou essa agência por uma razão. Porque era critério para poder fazer o financiamento de captação de água. A gente não precisava de uma agência dessa. A gente não precisava pagar uma agência dessa. Entendeu? Então, vocês poderiam, inclusive, romper com essa agência, se quisesse. Vocês estão dando um jeito de rever o contrato com a Caixa? Então, assim, essa agência ela não tem sentido. Não teria obrigação. Ela foi contratada por conta de critérios necessários para fazer a captação do jeito que eles queriam, para poder fazer o financiamento. Então, é muito estranho agora o prefeito que, na campanha, rechaçou a captação de água sem documento técnico científico, rechaçou o orçamento, agora se esconde atrás da agência para fazer uma regra, né, estranha, que depois vai ter um novo regulamento que não passa pela Câmara, que não passa por discussão pública. Eu acho muito fraco isso aí. Muito fraco, muito ruim. Muito ruim. A população tá desconfiada e, na minha opinião, com razão. Bom dia. Estevão, qual que é a possibilidade desse contrato tão seguro? Porque hoje muitos contratos são assegurados. Como o doutor falou aqui, a possibilidade da prefeitura não cumprir esse contrato e a seguradora honrar parte da dívida. Tem alguma possibilidade? Desculpa, seu nome? Tiago. O que acontece? Nesses casos de seguro que você menciona, é ligado aos contratos administrativos na hipótese de inexecução do serviço. Então, não da sua cobrança. E, de novo, justamente quando nós fizemos esse pensamento, essa estrutura de levar o SEMAI para além da eficiência da prestação do serviço, foi justamente por essa determinação, tanto do superintendente quanto do prefeito, para não onerar o usuário. Então, eu vejo que não existe essa hipótese vislumbrada de que não haverá esse adimplemento por parte da prefeitura. Pelo menos, e aí, de novo, eu vou me ater aos fatos. Eu sigo essa premissa pessoal que eu não refuto fatos com opinião. Dentro do que se tem hoje, eu tenho, dentro das leis orçamentárias, já essa previsão da prefeitura quanto a esse contrato de resíduos sólidos. Então, portanto, se caso
houvesse já qualquer tipo de intenção, nem previsto fosse. Entende? Então, na minha percepção, não vejo essa possibilidade em razão disso, de, olha, não, é considerado... Porque, senão, não haveria essa necessidade. Para que, então, se criar, por expressa previsão legal, a figura do responsável, se eu já estou pensando que eu vou passar para o usuário, se eu já estou pensando na hipótese de inadimplemento. E, por outro lado, o que eu tenho é uma expressa previsão legal criando o responsável e tenho as leis orçamentárias que me ditam ao contrário. Caso contrário, é uma mera opinião, pelo menos na minha percepção. É um mero sentimento. Então, dentro desses fatos que eu tenho neste momento, eu não vislumbro essa hipótese. Obrigado, doutor Estevão. Vou passar a palavra para o sempre vereador Coronel Jean Charles. Bom dia, presidente, os membros da comissão, doutor Estevão, que eu nutro bastante admiração pelo pouco que a gente já te conhece. Todo o SEMAI, em nome dos meus amigos, Coronel Ibrahim, Coronel Santana. Eu estou aqui como cidadão, claro, né? E, como cidadão, a gente acompanha a política da cidade. E eu tenho brincado, mas é uma verdade, a gente deixa a política, mas os clientes não nos deixam, né? E a gente, como cidadão e também como representante de pessoas, que a gente acaba continuando a ser, a gente tem acompanhado a vida política assim, à distância, mas alguns projetos aí que são um pouco mais complexos, a gente é procurado. Quero dizer que uma das questões é mais um registro, né? Essa alteração do salário superintendente eu acho equivocado, acho desnecessário, porque você está separando... mas superintendente com secretário diferente, não vejo isso. Tem funções de gestão, né? Trabalha mais, trabalha menos. Se for assim, nós vamos pegar umas secretarias aí menos complexas e paga menos para ele, paga mais para, né, outras secretarias com orçamento grande também, complexas, né? Dou exemplo aqui, educação e saúde, talvez 2 secretarias pesadas, enfim. Então, eu, particularmente, não concordo. Eu acho que isso aí vai virar uma reação em cadeia, né? E vai diferenciar cada vez mais os salários do SEMAI com os salários dos servidores da prefeitura. Enfim, mais um registro. Quero, assim, muito já foi contemplado, né, que eu tinha de dúvidas, pelo vereador Pedro, pelo meu amigo Adélio, pelo vereador Marco Rilo. Eu só divirjo com ele no que se refere à agência reguladora, que é necessária. Acho que, quando diz que não é necessária, eu discordo. Posso estar equivocado, mas eu acho que é necessário você ter uma agência reguladora. A forma, como, aí já é outra história, né? Quero dizer também mais um detalhe, antes de chegar no projeto propriamente dito, e aí também é uma queixa constante que eu recebo. O serviço terceirizado, pelo menos visualmente, tem deixado a desejar. Os serviços terceirizados que o SEMAI tem feito. E não é dessa administração, deixar bem claro. Já vinha com falhas de comunicação com o usuário da via, aqueles buracos abertos que não fecham nunca, sem sinalização, aquela sinalização que fica eterna, as pessoas não sabem, volta de novo. Algumas têm porquês, a gente sabe, mas não tem uma comunicação boa. Isso recai em cima de quem? Do prefeito. O buraquinho que está lá na rua que a terceirizada fez, o prefeito, como é que está? Isso recai. Repito, isso já vem da gestão passada. Então, é algo que precisa, assim, como sugestão, o SEMAI estar um pouquinho mais atento no que se refere a isso. Mas, com referência ao projeto propriamente dito, eu disse, já fui contemplado com algumas coisas, mas me preocupa ainda com essa questão do regulamento, né? O regulamento que vai ser feito, tudo passa o regulamento, volta para o regulamento. Muito do que está aqui vai depender do regulamento. Essas tarifas... E outra, essas leis, elas não são feitas para agora, né? Agora eu conheço o prefeito, sei da sua índole, né? Conheço, é meu amigo. Agora, e depois? Né? E as consequências disso? E depois? Nós somos mortais. Então, a gente não pode fazer as coisas pensando na eternidade. Ou melhor, temos que pensar no futuro. Visualizar os problemas de agora, mas projetando o futuro. Então, a gente não pode ficar pensando só no que está acontecendo agora.
Esta é a minha preocupação. E eu, assim, sem querer profetizar, vai ter aumento. Vai ter aumento. Porque também vejo que a conta, às vezes, não bate, né? Vai ser subsidiado, então, pelo Poder Executivo, né? Essa tarifa. Vai criar a tarifa, vai passar para a fonte, que é o Poder Executivo, e ela vai subsidiar isso, então, para o cidadão. Seria isso, né? Mas o regulamento que vai dizer, não é? A gente volta para o regulamento. Mesmo que eu também concordo que é preciso uma atenção especial, e essa discussão também não é desse governo. Eu já ouvi essa discussão lá atrás, né, dessa criação de taxa e tudo mais. Mesmo para os grandes geradores, não vai ser tarefa fácil. Por quê? É algo a mais que sobrecarrega as empresas, consequentemente, isso vai para a planilha. Vai para a planilha e quem paga é a ponta da linha, é o cidadão. Então, tudo isso vai depender de muita discussão. E repito, essa questão, na minha simples análise, a conta não bate. E os 400, acho que 450 milhões que não vão ser usados para a água, né? Para onde vai isso? Investimento é um investimento que vai para onde? Há um planejamento com relação a isso. E isso aqui eu já falei, que é a referência do artigo 6º, né? A alteração, acrescentando o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 130, Lei Complementar 130, que as tarifas diferenciadas segundo categorias e faixas. Quer dizer, então, vai ter. E vai ter categorias e faixas. Por isso que eu pergunto, vai ser, então, subsidiado até quando? Né? Até quando isso? Né? Então, fica aqui a minha preocupação com referência a isso, até porque, repito, o parágrafo 7º também diz que as tarifas vão ser estabelecidas conforme o regulamento. Repito, volta para o regulamento. Fica aqui só essas colocações. Se tiver algo que possa clarear um pouquinho mais, mas, de uma certa forma, muito já foi contemplado pelo que já foi dito aqui. E eu sei que os problemas têm que ser enfrentados e não são fáceis. Todos os problemas precisam ser enfrentados. E a relação com o público, com o que é técnico e com o que é político, tem uma diferença grande, né? Às vezes, que tecnicamente precisa, mas politicamente não é possível. Então, queria deixar essa colocação aí. Obrigado. Vereador, eu que agradeço. Sempre, vereador, eu que agradeço. Quanto a esses questionamentos, primeiro, quanto a essa distinção de vencimentos entre secretário e o superintendente, eu recordo que isso já tem, por exemplo, com as empresas públicas municipais. Isso, por exemplo, já são salários acima dos secretários. E isso, em parte, condiz, na minha percepção, tanto por conta da especificidade do serviço, veja, o saneamento básico, agora a amplitude desses serviços e, para além disso, esse cotejo que foi feito entre todos os entre os 20 melhores municípios e fazendo alusão. Então, me parece que justamente isso. Tanto que, como eu disse ali anteriormente, é um efeito dominó. Por quê? Basta o senhor ver os últimos 2 concursos feitos pelo SEMAI, o nível de migração que foi feito. Por quê? O salário não é interessante. E se eu não aproveito esse momento, porque o salário, toda a parte organizacional vai ser na 692, mas se eu já não aproveito para fazer aqui essa distinção e usando particularmente esse momento em razão do fato concreto que é o superintendente não recebe por lá neste momento, nos deu essa possibilidade de pensar nessa ventilação para fazer toda essa reestruturação que se parece necessária antes de se ter drenagem em resíduos e agora mais ainda, na minha percepção. Quanto a essa ideia da preocupação do regulamento, eu entendo, vejo dessa forma, mas o que nós temos que ver é o contexto como um todo. Primeiro, essa preocupação que se teve do superintendente, o chefe do Poder Executivo, ligado justamente à ideia de que, olha, se ficar ao meu cargo a prestação direta, eu terei que impor taxa. Pelo menos essa é a minha percepção, justamente por tudo aquilo que eu expus. Então, eu vou fazer
é o momento ideal para passar para o SEMAI, alguém que eu confio, alguém que tem um histórico em São José do Rio Preto da sua eficiência, me dá essa possibilidade de que aí, então, criar uma tarifa, e foi onde se utilizou, por expressa previsão legal, o responsável tarifário. Se eu crio por lei o responsável tarifário, por que eu não vou respeitá-lo por decreto? Por que por uma norma legal eu não vou respeitá-lo? E quando se traz uma ideia de decreto, parece que é algo assim absolutamente inédito. Todas as tarifas de água e esgoto são dessa maneira. E nada se tem ali de uma forma abrupta, de uma forma de alguma surpresa, ou além disso. Para além disso, o que acontece? Todos os regulamentos, todos os atos, inclusive os reajustes e revisões tarifárias, precisam passar pela agência reguladora. Para além disso, essa ideia de que, olha, a participação popular, vejam, senhores, nós precisamos pensar, na minha percepção, e agradeço também a reunião, diga-se de passagem, faço só uma observação, não se foi feita, de fato, uma audiência pública, porque não teria, em razão de uma norma da Casa, de um ato da mesa, o prazo suficiente de 5 dias úteis. Ainda assim, os vereadores fizeram essa anuência com a superintendência para dar essa transparência devida. Mas, veja, não é só audiência pública os meios de participação social. Eu tenho consulta pública, eu tenho ainda uma forma que é muito utilizada pelo SEMAI e tantos outros, que é o Conselho Consultivo. Em absolutamente tudo passamos pelo Conselho Consultivo, que são pessoas chanceladas por parte da sociedade, representantes. No SEMAI, nós temos 16 pessoas que compõem parcela muito significativa da sociedade. Então, ao passo de eu descredibilizar todos esses mecanismos de consulta e acreditar tão somente que é aqui que se faz a consulta pública, aqui é uma atividade, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes. Tive o privilégio de trabalhar nessa casa, sei o empenho e a dedicação de todos os vereadores aqui, não só quanto aos projetos de lei, mas também a segunda atividade principal, que é a sua fiscalização. Mas saiba que, pelo lado do SEMAI, justamente isso, nós não podemos ir contra o que está estipulado no projeto de lei, quando aplicado. O nosso regulamento, essa parte, quando o senhor disse de categorias e distinções, ele já é do texto originário. É que nós aproveitamos justamente para colocar também no resíduos, para que se também tenha essa preocupação. Porque amanhã eu vou ter que considerar o que é grande gerador, o que é gerador doméstico. E isso não quer dizer, como eu disse um exemplo a respeito do grande gerador, mas, de novo, isso tudo demanda estudos e análises técnicas. Nós estamos nesse período, por isso que justamente a gente previu duas modalidades distintas, de que haja contraprestação da prefeitura, para que não se onere o SEMAI, mas que tampouco nos dê fôlego para que, de fato, possamos fazer um regulamento que aprecie tantas as hipóteses que foi falado aqui. E ainda assim que eu contemple a determinação legal de que eu não onere o usuário. Então, tudo que se tem, diante de tudo que se foi pensado e construído, e ainda um projeto de lei ou no futuro regulamento, é sempre a ideia essa. Então, não vejo essa possibilidade de onerar o usuário diante de tudo que nós pensamos. Senão seria muito mais simples, só bastaria colocar a tarifa e pronto. Mas não foi essa a ideia. Concordo que, confesso que foi muito difícil a gente conseguir estruturar essa ferramenta, ter a chancela, conversar com o executivo, conversar internamente para que se fosse possível criar isso. E, por outro lado, para quê? Para eu garantir a autonomia da autarquia. Como o senhor mesmo disse, isso é uma coisa que eu já citei na primeira audiência, e o senhor menciona, né, essa dificuldade que nós temos de ter esse contato que é obrigatório entre o técnico e o político. E, particularmente, o que eu penso, tem aqui pessoas que já são amigas, mas também irão contemplar e falar por isso, o que nós sempre pensamos são políticas de Estado e não de governo. Se eu estou lá, se nós estamos lá, é justamente para que nós tentamos que seja interferido o mínimo possível a captura eleitoral. Então, quando nós promovemos ali uma ideia de resultado, uma ideia de solução, e, claro, precisamos da chancela tanto do Poder Executivo quanto do Superintendente, foi justamente para que tivéssemos a melhor decisão técnica, mas pensando no futuro da autarquia. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, creio que naquilo que nos foi dado, essa seja a melhor saída. Obrigado, doutor Estevão. A gente já vai encaminhando para o final. Os diretores, gostaria de fazer a palavra. Doutor Estevão, a gente tem, eu particularmente, como presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, tenho uma preocupação muito grande com a questão da coleta seletiva aqui no nosso município. A gente sabe da deficiência dessa coleta aqui. Infelizmente, ela não atende toda a cidade. E eu gostaria de perguntar, né, se tem, com essa transferência da gestão de resíduos sólidos para o SEMAI, se existe, né, planos para
ampliação dessa questão da coleta seletiva e sobre essa possibilidade, né, da gente ampliar a questão da coleta seletiva no nosso município. A gente sabe da capacidade do SEMAI e eu gostaria de fazer essa pergunta. Não, muito obrigado, vereador. Não, sem dúvida nenhuma. O que nós temos são estudos, alguns mais avançados, outros ainda incipientes, mas já na sua movimentação, já sendo realizados. E, claro, sempre com a ressalva, porque ainda estamos falando de um projeto de lei complementar. Então, a partir do momento que tivermos, de fato, essa aprovação, essa chancela do Poder Legislativo, é que, sim, podemos aprofundar a respeito de todos esses temas. Mas sabe que este é um ponto importantíssimo. Já fizemos reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente, aquela até hoje competente para a prestação desse serviço, e temos diversas demandas ou observâncias, sugestões dentro da possibilidade de aprimoramento, mas sem dúvida nenhuma, e contamos e estamos à disposição dos senhores também para aquilo que for possível, sempre no tom de colaboração. Muito obrigado. Vereador Marcelo Renato, mais algum gostaria de fazer uso da palavra? Então, vou passar a palavra para os vereadores da comissão para as considerações finais. Vereador Pedro Roberto. Bom, mais uma vez, acho que foi importante registrar, né, o acerto aí da Comissão do Meio Ambiente, poder realizar mais esse momento. Nós gostaríamos até de uma audiência pública, né, mas por conta de questões legais, ter que publicar em diário oficial, não foi possível, considerando que o projeto está na pauta dessa terça-feira. Mas dizer realmente da importância de nós estarmos debatendo e continuarmos nesse debate, porque o SEMAI realmente é uma autarquia extremamente importante para a cidade, né? E dizer aqui novamente do meu desejo de que esse projeto certamente vai ser aprovado e que o SEMAI possa continuar nessa caminhada de eficiência, de prestar um bom serviço para a população e também de realmente valorizar o seu quadro de servidores, né? Os técnicos, todos os servidores, nível superior. E realmente o SEMAI é o que é hoje em função também desse quadro de profissionais. E fica aqui o meu pedido nesse sentido, né? Os senhores estão à frente do SEMAI, eu confio nos senhores, exatamente para que o SEMAI continue com essa capacidade, né, de reinvestir, porque é necessário também, né, e poder manter esse serviço sempre de qualidade e também reforçando o que o Abner colocou, acho que é uma preocupação minha também em relação à questão da reciclagem, né? É possível, a gente sabe que hoje o município tem um percentual muito pequeno, tá, nesse processo, são 2 cooperativas, mas é preciso avançar nesse quesito, né, da reciclagem. Eu tenho convicção que o SEMAI pode, né, passando essa pauta para o SEMAI também, nós possamos avançar nesse quesito aí. Tá bom? Esse é meu desejo, agradecer mais uma vez aí a vinda de vocês aqui. É muito importante para que a gente pudesse esclarecer ainda pontos, né, que estavam precisando desse esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Roberto. Vereador Bruno Marinho. Obrigado, vereador Abner. Parabenizo pela condução dessa reunião de trabalho pela comissão. A primeira reunião na Comissão do Meio Ambiente, que acho que é a primeira que eu participo com Vossa Excelência. Parabenizá-lo, não pude estar na anterior. E, novamente, ressaltar a eficiência do SEMAI. Eu disse isso no evento que tivemos lá no SEMAI, que a população confia muito na autarquia e o SEMAI vende mais do que água para as pessoas, né? Ele encaminha tranquilidade para as pessoas. Naquele dia eu citei o exemplo que a gente não se preocupa ao acordar se teremos ou não água em nossas torneiras, se teremos ou não essa tranquilidade, porque isso é fruto de uma construção de todos os servidores que durante anos e anos estiveram lá. E vocês à frente, nesse momento, nas diretrizes que o SEMAI irão seguir, juntamente com o chefe do nosso Poder Executivo, o prefeito Coronel Fábio, tem a responsabilidade de dar continuidade a essa tranquilidade. Uma audiência aqui de 2 horas, vários temas foram definidos, logicamente não cessa por aqui, diversas questões irão surgir
com o passar dos dias, mas que a gente consiga sempre acompanhar nesse trabalho, com a total transparência e total tranquilidade, para poder votarmos os projetos que mudam aí o cotidiano das pessoas. Para a população, o que interessa é a água na torneira e se haverá a coleta de lixo. Mas a gente sabe que tem muito mais coisas inerentes a esse sentido, e principalmente agora com a questão da transferência da responsabilidade desse serviço para o SEMAI. Mas eu tenho certeza que maior eficiência será dada à drenagem, maior fiscalização à questão do contrato de lixo, tão questionado por diversas vezes aqui nessa Câmara, e a Câmara Municipal continuará representando as pessoas que votaram em nós, e não só como toda a população, porque a gente é eleito aqui por uma parte da população, mas representa toda a cidade quando aqui estamos, e muitas vezes temos que nos embasar nos técnicos, que são vocês, para poder votarmos com tranquilidade. Parabéns, muito obrigado. E eu anuncio aqui, conforme foi dito pelo meu amigo vereador Peixão, que serei totalmente favorável a esse projeto também. Pois não? Pega o microfone aí para ele, João. Senão não sai na transmissão. Eu Vai tava que o Peixão assistindo. tá doido para almoçar já. É uma sugestão mesmo. Eu estive assistindo um documentário referente à China, onde a China está comprando lixo de outros países, né? Sabemos da eficiência do SEMAI. Tem essa possibilidade já, ou futuramente, o SEMAI transformar esse lixo em energia, até mesmo fazer um convênio com os municípios vizinhos, porque hoje o lixo vira energia, né? Igual o Abner falou dessa preocupação que tem com esse lixo, e que ainda em Rio Preto ainda é precário. Não, sem dúvida. Tiago, né? Obrigado, Tiago. Não, já se tem, até vou aproveitar para fazer as devidas menções, porque o vereador Pedro, o vereador Abner, e entro na questão, também o vereador Bruno Marinho, mas especialmente a respeito da... Obrigado, licença. A respeito do SEMAI, há que se fazer esse registro, porque temos 2 pontos ali absolutamente importantes, na minha visão, que, de fato, dão a tranquilidade que todos esperam em relação a esses serviços de essencialidade, especialmente ali, mais esses novos, porque o resíduo é, de fato, um. Primeiro de tudo, são os servidores que lá estão. Sim, de fato, ali é algo excepcional, é algo realmente cativante. E, sem dúvida nenhuma, também os diretores e assessores que lá estão. Eu faço a devida menção aqui ao coronel Edmilson Santana, que é o assessor de assuntos estratégicos, e no SEMAI tudo é estratégico, então ele participa de absolutamente tudo. Coronel Ibrahim Caran, que é o diretor-geral de gestão. Então, resíduos sólidos, tanto o coronel quanto já está à frente, também o coronel Ibrahim, que será essa diretoria de resíduos sólidos, também passará a ele. Estamos aqui com também o Eduardo, nosso diretor de obras e planejamentos, que terá um papel essencial quanto a isso. Isso, tanto drenagem, todas as obras de drenagem e resíduos passará por eles. E também ao Wagner, que é o nosso diretor hoje do Departamento de Esgotos, que a drenagem estará acoplada. Então, nós temos todos esses mecanismos novos a pensar e, de fato, todos esses, como você mencionou, e aí entro na tua questão ligado ao resíduos, isso está sob análise. Inclusive, já vamos fazer visitas nesse sentido, justamente para se pensar em outras hipóteses que ainda não foram ventiladas. Acho que hoje, tanto a parte de regulamentação quanto a parte ali de novas tecnologias vem se aprimorando cada vez mais. Nós temos ali diferenças substanciais entre os países. Vou te ditar um exemplo. Por exemplo, hoje, no Brasil, uma média de perda de água normal no Brasil como um todo, 39%. Então, aquilo que nós produzimos e o que chega ali para o cidadão. Dentro do estado de São Paulo, algo aproximadamente 35%. Não é? Nós trabalhamos na faixa hoje de menos de 20%, 19% e alguma coisa. Então, vejo que já é absolutamente significativo e é um exemplo da eficiência do SEMAI. Então, de fato, nós já estamos pensando nisso, já estamos promovendo conversas, pesquisas sobre isso, inclusive visitas de campo para se tratar a respeito disso. Tá bem? Obrigado, doutor Estevam. Antes de fazer minhas considerações finais para o encerramento da reunião, só fazer uma pergunta ali, doutor. E os diretores do SEMAI, quando que vai terminar aquela obra ali da Filadélfia? Que a gente está recebendo um monte de perguntas dos cidadãos. Nosso diretor de obras aqui.
Aqui, ó. Deixa... Isso. Bom dia a todos. Atualmente a gente já está na última fase da obra, né? A previsão de que em 10 de outubro a gente comece já o recap total da extensão que foi feita a obra. Então, a princípio, final de outubro aí, a gente esteja com a obra concluída. Essa é a nossa programação. Muito obrigado. É um questionamento que a gente recebe bastante. A gente está vendo a importância dessa obra ali para a região da Filadélfia. Vereador Bruno Marinho, mais uma consideração. Um último adendo aqui, aproveitar a questão foi citada a questão da obra. Imagino eu que com essa transferência de algumas questões para o SEMAI, nós teremos aí alguns problemas que a nossa cidade enfrenta, vereador Pedro, que é aquela questão que muitas vezes... Qual que era o receio do RECAP na cidade? Que após o RECAP viesse alguma intervenção justamente do SEMAI. E por que acontecia isso? Porque não havia uma comunicação muitas vezes, né? Eu imagino agora que centralizando mais demandas internas com o SEMAI com uma comunicação simples com a Secretaria de Obras, que é a responsável pelo RECAP, poderá falar, não, ó, na rua tal, Avenida X, enfim, eu vou fazer uma intervenção daqui 15 dias. Aí espera-se isso, por favor, por gentileza, não sei, eu coloquei um projeto de lei que foi vetado e a gente perdeu isso no tribunal. Por quê? Porque a sensação de desperdício de recursos é muito grande perante a população. Inclusive a Secretaria de Trânsito, vereador Pedro. Porque muitas vezes eu cobrava a Secretaria de Trânsito, mas aí não passava pelo SEMAI, porque havia sido feito o recap e não havia sido sinalizada. Então, acho que com a nova forma de gestão, garantirá maior eficiência e maior qualidade para o cidadão riopretense. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Bruno Marinho. Doutor Estevão, gostaria de fazer suas considerações finais? Bom, mais uma vez cumprimentar essa comissão na pessoa, na pessoa do vereador Abner, vereador Pedro Roberto, vereador Bruno Marinho. É um prazer poder aqui estar. Espero que as dúvidas, em alguma medida, estejam superadas, mas, de fato, isso não rechaça a complexidade de ter esse processo, quanto a essa integração desses serviços públicos essenciais. De fato, será um desafio, mas é um desafio, sem dúvida nenhuma, à altura do SEMAI, à altura daquilo que os servidores prestam. É bom fazer esse cotejo de ver nos últimos anos, de acordo com o Instituto Trata Brasil, sempre somos referência, e isso é tanto ligado, aliás, isso é principalmente ligado a toda a atuação dos servidores públicos, e tenho ali do SEMAI, tenho certeza que, diante agora desses 2 novos desafios, seremos também referência nacional. Muito obrigado. Obrigado, doutor Estevão. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, os membros desta comissão, vereador Pedro Roberto, vereador Bruno Marinho, os cidadãos que acompanharam a reunião de hoje. Agradeço também ao representante do SEMAI, doutor Estevão, aos demais diretores, coronel Edmilson Santana, coronel Ibrahim, o Wagner Botaro e o Eduardo Yamanaka, pela presença e pela disponibilidade em apresentar mais sobre essa proposta da Prefeitura e esclarecer os pontos relativos a esse projeto de lei que vai fazer uma grande mudança estrutural no SEMAI. A gente não tem dúvidas da capacidade desta autarquia, que é referência nacional e um orgulho para São José do Rio Preto. O tema dos resíduos sólidos ele é central quando falamos em sustentabilidade, saúde pública e qualidade de vida da população. Nossa comissão reafirma o compromisso de acompanhar esse processo com responsabilidade, transparência e atenção às demandas ambientais e sociais do nosso município. Reforço que esta casa está aberta ao diálogo e continuará cobrando soluções que priorizem a eficiência do serviço, a ampliação da coleta seletiva e o respeito ao meio ambiente. Declaro, portanto, encerrada esta reunião, agradecendo mais uma vez a presença e contribuição de todos. Muito obrigado.